Olá, amigos investidores, tudo bem com vocês? Eu espero que você esteja muito bem. Seja muito bem-vindo ao programa novo. Meu nome é Luciano Souza, eu sou analista de investimentos, professor particular, operador de ações e opções de ações. Bora lá então para o nosso vídeo de fechamento diário, hoje é 27/7. Vamos lá então. EWZ sobe 0,40, a CWI subiu 0,20, emergente subiu 0,40, emergente menos China caiu 0,20, América Latina subiu 0,50. Então todo mundo na mesma aqui, tá? EWZ graficamente voltou no topo anterior, entrou reação por aqui. O volume hoje foi bom, tá? Foi maior do que o de sexta-feira, que teve toda aquela amplitude. E vamos ver se amanhã engata esse movimento aqui para ir atacar novamente a média de 100 lá em cima, tá? SPY chegou a abrir em gap, devolveu tudo, chegou num determinado momento do dia a cair 0,3, chegou a visitar lá a mínima de quinta-feira e entrou reação, né? Bom, graficamente falando, para baixo tem 730 como suporte e muita atenção se perder a mínima da semana passada, tá? Vai abrir venda no semanal caso eu faça. Assim como nesse diário aqui do SP Futuro, né? Se perder a CLTA, Nasdaq, para quem acompanha os vídeos de fechamento aqui, zero surpresa. Quando perdeu a média de 50, o fractal apontava para a média de 100. Aí o mercado volta na média de 20, dá o PC de venda, estica. Volta na média de 9, dá o 9,3 de venda, estica. Média de 100 resolvida. Uma correção para cima que seria completamente natural. E se perder essa média de 20, média de 100 do gráfico diário, média de 20 do gráfico semanal, abrimos caminho para a média de 200 lá embaixo. Então, cara, movimento muito técnico. Muito técnico, tá? Dow Jones segurou na média de 50, reagiu, agora venceu essa média de 20. No semanal, acionou um 93 de compra, tá? Ao vencer a máxima da semana passada e tá com caminho para andar, tá? 2000 sobe 0,70, tá aí na média de 20 como resistência no gráfico diário. Se passar daí, mira topos anteriores. E no semanal temos aqui um 9,3 de compra no semanal. Então tá bem interessante isso daqui, tá? O T10 abriu em gap pesado hoje, né, pelo cancelamento de ataques entre Estados Unidos e Irã. Que loucura, cara, que loucura. O petróleo tomou um chumbo por conta disso, né? E bom, veio testar novamente média de 9 no gráfico diário, não preciso dizer a importância de perder essa média de 9 para poder aí sim quebrar essa tendência vigente no gráfico diário, vir buscar a média de 20 e 50. Tá? DXY abriu pesado e foi fechar na máxima, cara. Recuperou muito forte, tá? Segurou bem na média de 9 e média de 20 diário, o que abre espaço para ir atacar novamente 101 com 500. O VIX chegou a estressar, mas novamente parou na média de 100 do gráfico diário. Então, por enquanto, um movimento extremamente técnico. DBC cai 3,60%, não é uma novidade, né? Veio buscar a média de 9, logo abaixo tem a média de 20. Se reage nessa média de 9 aqui, podemos ver uma super trend de alta pela 9, então muita atenção nesse movimento, tá? Muita atenção mesmo. Mas se perder firme aí, abre caminho para a média de 20, tá bom? Minério de ferro abre, tá ali testando uma região de fundo anterior, tanto diário quanto semanal. Cara, é esperado reação nessa região? Para cima tem que vencer essa média de 20 aí do gráfico diário para poder mirar 50. Mas realmente está bem numa lateralização isso aqui, tá? Então não é uma coisa que, nossa, tá muito interessante isso aqui, não. O petróleo hoje divergiu entre as casas, tá? Divergiu bem entre as casas. Na Charles Schwab passou o dia inteiro entre -5% e -6%. No TVC do TradingView chegou a bater -12%. No Investing estava batendo com a Charles e aqui na Black Bull estava batendo -2,30. Isso deu divergência por conta de contrato, vencimento de contrato, tá? Mas o outubro 26 caiu entre 5% e 6% ao longo do dia de hoje, tá? Esse é o negócio. Graficamente falando, parou ali na média de 100, sentiu a região, para baixo tem média de 9 como suporte. Vamos ficar de olho se vai engatar uma super trend pela média de 9 ou se vai perder essa média de 9 abrindo espaço para correção mais profunda, né? O ouro está ali numa lateralização, tá? O que chama atenção é que temos sim um fundo mais alto aqui. Se o mercado gostar, vem buscar essa média de 50 no gráfico diário e a 9 no semanal. Assim como na prata, né? Aqui não tem uma divergência de fundos, furou fundo, tem fundo e topo mais baixo, então continua bem pesado. Para cima, mira lá na média de 50 no gráfico diário. Europa, majoritariamente em alta de ponta a ponta, destaque ficou para a Alemanha em alta de 1,60 e Itália alta de 1,20, tá? Ásia ficou como destaque aí para Hong Kong Tech subindo 2,20, tá?
E Coreia fechou de lado, Tóquio também, nada demais. Bitcoin sobe, cai 0,70, segurou na média de 20 no gráfico diário. Tendência agora é ir atacar novamente a região de 67, sendo vencida. O endereço lá para cima é na média de 100 do gráfico diário, média de 20 do gráfico semanal. Ethereum cumpriu, né? Movimento extremamente técnico. Média de 100 testada, assim como média de 20 no gráfico semanal. Agora vencer essas regiões para poder mirar a média de 200 lá em cima, tá? O dólar sobe 0,50 na esteira do DXY, foi fechar na máxima do dia, assim como o euro também sobe 0,80, da XY para cima acaba puxando esses caras, né? Então é isso que temos. Falando agora do local, temos aí curva DI caindo 0,40, caiu o dia inteiro, tá? DI abriu em queda, testando média de 20, 59 no gráfico diário, fechou abaixo da média de 9, já veio buscar a média de 20 e 50. Se perder essa região, abre caminho para vir buscar a média de 100 em parte baixa do canal, tá? No gráfico de 60, muito técnico, vem seguindo super trend pela média de 9, perder essa 100 e essa 200 aí, abre espaço nesse diário, tá? Então tá bem, bem interessante, tá? Interessante. Ibovespa sobe 0,74. O que nós temos aqui? Novamente uma defesa na média móvel de 20 períodos. Vamos desenhar. A partir do momento que passou acima da média de 20, volta nela, defendem. Sobe. Volta nela, defendem. Sobe. Volta nela, defendem. Sobe. Volta nela, estão defendendo de novo. Então, se o padrão continua, a gente tem caminho para ir atacar novamente o 178, tá? E aí eu reitero a dica que eu passei no final de semana. Marca máxima desse candle do dia 10 de julho, marca mínima dele, para o lado que isso aí romper, tem espaço para correr, tá? O volume hoje foi bom, então isso é positivo. E agora, o que nós temos aqui? Uma defesa em região de suporte. Vamos ver como isso aqui se comporta amanhã. O índice futuro está subindo 1,20%, subiu mais no after. Se isso não devolve amanhã no pré, a gente já está contratado aí gap de alta na maioria dos papéis. E com uma bela reação, tá? Mas ainda não empolga não, tá? Sendo bem franco, não empolga não. IX, uma reação na média de 200, está numa região importante, é verdade, mas precisa vencer as médias. E FNC, como eu tinha falado no vídeo de fechamento semanal, IFNC e MAT são os mais bonitos. Média de 20 encostou por baixo, isso aí é um PC de compra para amanhã. Assim como o IMAT, que acionou 9,3 de compra, já está em super trend de alta pela média de 9 no diário e está indo. E MOB deixou uma bela reação, e aí veio do DI, né? Veio do DI essa região. E aí nós temos uma divergência grande no OBV em relação ao preço, uma divergência altista. Utility está na média de 200 por ali, entrou uma reação, mas ainda não empolga não, sendo franco. O dólar acionou aquela trap no diário ao vencer a máxima de sexta-feira, vence a média de 9, abre caminho para ir buscar a média de 200 nos 60 minutos e a média de 20 no gráfico diário. Tá? É um movimento muito técnico. E o índice, hoje ele abre em gap de alta, chegou a subir 1.500 pontos em relação ao fechamento de sexta, e aí passou o dia inteiro costurando a média móvel de 200%. Essa leitura foi passada, inclusive, lá no grupo fechado logo cedo. Ó. Aqui, ó. 9h10 da manhã, mandei ali uma análise explicando tudo isso, inclusive a segunda análise agora. Para você que não está no grupo fechado, aproveita, tem vaga para você vir fazer parte do grupo. Lembrando que o grupo tem vagas limitadas, né? Então na hora que fecha, fechou e aí só lista de espera. E é muito importante que você venha participar do time, né? Até mesmo para você ter acesso a informações de extrema qualidade. Extrema qualidade, como por exemplo, vou compartilhar aqui com vocês algumas coisas. Ó. Passou algumas operações grandes em Raial 3. Compartilhei aqui, expliquei a questão gráfica, expliquei inclusive o racional. Embraer, nós temos posição nisso daqui, mandei lá que deveria ser feito manejo e tudo mais. Teve uma outra aqui de Santander, opção, passei via Tubarão, negócio deu 45%. Falei aqui que finalizei essa posição e segui só pela ação no semanal. Teve outra que foi de Hypera, tá?
Hypera, o negócio veio para a média de 50 e aqui deu uma parcial, também foi opção, tá aqui, até compartilhei, ó, Hypera indo fechar parcial, entre outras, né? Então, para você que não está no grupo, venha fazer parte. Como é que você sabe como é que você faz para assinar? Aqui na descrição do vídeo tem um link, só você clicar, você vai ser redirecionado para o Telegram, onde vão ter várias informações lá explicando quem sou eu, como é que funciona o grupo, o que, que inclui a assinatura. É só você clicar em assinar, você vai vir direto comigo no WhatsApp, e aí você já escolhe ali o teu plano e vamos para cima, beleza? Então, te aguardo lá, tenho certeza de que se você se dedica ao que é ensinado ali dentro do grupo fechado, você prospera, cara. Você evolui muito, muito mesmo. Isso é muito bom, tá? Então, índice para cima já venceu todas as médias nos 60 minutos, já buscou retração 1, está indo buscar retração 2, mas acima mira 177,485. Axia sobe 2%, para cima precisa vencer as médias, nos 60 minutos está travada ali na média de 100, nada para fazer. B3 testando de novo 15,85. A missão agora é vencer 16,10 para poder confirmar esse pivô alinhado nesse monte de médias aí. Aí vai ficar interessante. O Banco do Brasil chegou a subir bem hoje, mas ficou travado ali nos 60 minutos, entre média de 100 por baixo, média de 50 e 20 por cima. E aí tem que esperar isso aí romper. No diário, tem que vencer esse canal em vermelho e romper a parte alta do canal para seguir mirando o alvo do pivô lá em 21,5, 22,16. Bradesco deixou um 9,4 de compra para amanhã, mas não me empolga, por mais que esteja tudo devidamente alinhado. O OBV está muito ruim desse papel, então não me empolga por ainda não. BB Seguridade, saiu a análise de alguma terceira casa aí dando downgrade para a empresa, né? E bom, o papel pesou hoje, veio buscar o topo anterior mais média de 20 do gráfico diário, gráfico de 60 lateralizou para cima, ficar de olho nessa média de 9 se vai vir uma super trend de baixa aí. Bova 11 fechou na máxima, vencendo médias ali nos 60 minutos, acionou um PC de compra no diário e, bom, abre espaço para ir atacar de novo 175. BPAC abriu ali na média de 200, reagiu na região, precisa voltar acima dos 57 para ficar legal. Embraer foi o grande destaque do dia, esse papel tem compra no diário, no semanal e no mensal ativa. Hoje foi testar de novo 86,50, volume muito bom. Poxa, o OBV não foi junto, verdade, não foi junto. Para cima, esse papel mira a região dos R$ 90, que é alvo ali de um monte de coisa, tá? Então fica bem de olho nessa região. Itaú sobe 1,40, gráfico de 60 ali, pode vir um pivô alinhado na média de 50, depois de sair da média de 200, vai ficar legal. Esse aí pode ser um cara que destravando, destrava junto o Ibov, tá? Petrobras abriu em baita gap, veio buscar a média de 9 depois de parar lá na região de oferta. Está testando a média de 50 de cima para baixo, mas abaixo mira a média de 20, por enquanto correção normal. Assim como o PetroRio, que cai 5,30%. Foi lá na média de 100, veio, perdeu média de 9, perdeu média de 20, abrindo espaço para uma correção mais forte. Vai cair em linha reta? Improvável. Uma correção até mesmo nos 60 minutos na média de 9 seria completamente normal. Localiza, essa daí me chamou muita atenção na semana passada, né? Quinta e sexta o mercado caiu e bem, e ela segurou. Inclusive teve uma trap acionada de quinta-feira. O papel está testando a média de 9 aí, vencendo a média de 50 no 60, está com caminho livre para ir testar a média de 200 e primeiro a média de 100, depois a de 200 nos 60 minutos. No diário mira lá na média de 20, média de 50. Sabesp sobe 1,70%, bela reação na média de 200, de novo. Para cima tem que vencer as médias nos 60 minutos para poder destravar. Small reagiu de novo na LTB, gap de alta, testando a média de 9, agora vencer essa 9, 20, 50 aí nos 60 minutos. Suzano bateu na média de 50 e 20, entrou reação de novo e o papel, a missão é vencer ali a região do 42 e 40 para poder destravar. Vale abriu em gap hoje, reagiu na zona de demanda no gráfico de 60 e foi fechar na máxima, cara. Inclusive, podemos estar vendo o início de uma super trend de alta pela média de 9 no gráfico diário, tá? A missão agora é vencer essa média de 200 no gráfico de 60 de baixo para cima e trabalhar firme acima dos 77 ali no gráfico diário, que aí vai abrir caminho para ir testar a média de 50, a média de 100. VEG abriu num baita gap de alta, essa aí deu um belo day trade hoje lá na sala ao vivo. Um dos produtos que inclui na assinatura do grupo fechado é o grupo 2.
que é chat aberto, e tem também a sala ao vivo, todos os dias, das 9h55 até 12h30, 1 hora. E hoje eu não estava de olho nesse papel. Aí o Diego perguntou se fazia sentido uma venda nos 5 minutos de VEG. Cara, na hora que eu bati o olho, o papel estava rompendo ali por volta das 9h30, o primeiro candle de 5 minutos do dia. Eu nem pensei. Falei, aqui é venda e faz total sentido. Pá. E o negócio, pô, premiou e premiou bonito e veio bater todos os objetivos para baixo, inclusive fechar o gap. Então foi uma bela de uma operação. Isso mostra a importância do ambiente, né, cara? Eu não consigo mapear tudo. Eu faço o meu melhor e organizo tudo de forma que eu consiga ver as coisas importantes. Mas tem coisa que vai passar batido. E como tem a sala ao vivo ali, o pessoal perguntando, interagindo, e é sempre um foco muito grande no mercado. Lógico que tem outras conversas, a gente conversa sobre outras coisas, dá risada e tudo mais, mas sempre com um foco muito claro no mercado. Então, se o mercado está dando oportunidade, a gente está ali para aproveitar essa oportunidade. E às vezes eu não estou vendo ativo, alguém pergunta, eu vou lá, olho, concordo e as coisas desenvolvem, né, cara? Então é muito legal. Então, deixo aí novamente o meu convite para você que não faz parte do grupo, vem fazer parte, tá? Vamos pegar os destaques do dia. Prio, já falei. RECV3 cai 3,30. Veio buscar a média de 200 nos 60 minutos, mais média de 20 do diário. Cara, que movimento técnico, hein? Nossa, que movimento técnico. Venceu a 9, buscou a 20. Venceu a 20, buscou 50. Ficou ali na região da 50, testou 200 de baixo para cima, voltou na 20. Será que vai rolar um calcanhar de pivô aí? A ver. Caixa Seguridade perdeu média de 9, perdeu média de 20. O caminho tá aberto para média de 50 no gráfico diário, tá? Baita movimento. SLC, o papel tá testando a média de 20 de novo, não tá conseguindo desenvolver. Vamos ver se sai um pivô alinhado nessa média de 20 aí do diário. Aí vai ficar legal, tá? O GP veio buscar a média de 9, correção normal, baita divergência no OBV, divergência baixista. Se perder essa média de 9, vai abrir um belo caminho para baixo, tá? Do outro lado, MBRF sobe 7%. Isso aí é um Joe de Nápoles de compra no diário. Se vencer essas médias de 20 e 50 no diário, vai abrir espaço para correr. TOTUS segurou na região de 26,80. Vencer essa média de 50 e esse 30,17 é um papel para mirar lá na média de 100. CSN está em super trend pela média de 9 no diário. Venceu média de 50, mira média de 100. Embraer já falei. MRV sobe 4,80. Está vencendo a média de 9. Mas é um ativo que ainda está muito pesado, né? Mas eu tenho poucas dúvidas que na hora que esse setor começar a correr, vai correr muito. Vencer essa média de 9, mira média de 20, média de 50. Hypera foi uma que passou tubarão. Mapeamos esse tubarão lá no grupo fechado. E o negócio foi bonito, né? Foi buscar a média de 50 no diário. Para cima mira a média de 100. E o negócio está indo legal. Cosan tem um pivô ativo no diário. Venceu média de 50. Cara, para cima mira a média de 100, tá? Mas aí eu acho que o mercado como um todo tem que melhorar. E outra que deu bom foi Santander. Já tínhamos mapeado o tubarão nela no grupo fechado. Tem uma trap no semanal que eu falei várias vezes para vocês aqui no fechamento semanal. E agora o papel segurou na média de 20 duplamente. Está indo fazer um pivô alinhado média de 20, 9,50. Vencer esses 20 com 27, com 70 aí. Abre espaço para correr e vai ficar bem bonito, tá? Então é isso daí. Meu muito obrigado pela presença de todo mundo. Um forte abraço para vocês. Fiquem com Deus. Amanhã, com a graça dele, estaremos por aqui. Um abração. Valeu, pessoal.